Bom dia, guerreiros do bem, bem-vindos a mais um vídeo. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Inclusive, eu quero compartilhar uma mudança importante. Eu decidi começar a estar mais presente também aos finais de semana, justamente para poder ficar mais próximo, mais conectado com todos vocês. E continuar levando essa mensagem que eu acredito profundamente. E isso que eu trago aqui é algo muito pessoal. É uma visão minha. Cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu caminho, o seu tempo. Mas dentro daquilo que eu sinto e percebo, nós estamos vivendo um momento de transição. Uma mudança de consciência e cada vez mais eu acredito que aquilo que antes era visto como alternativo vai se tornar essencial. Essas práticas que trabalham com a mente, com a energia, com a presença, essas terapias que envolvem o estado meditativo, eu realmente vejo como a base do que podemos chamar de medicina do futuro. E é interessante perceber que isso já está começando a aparecer. Inclusive, recentemente, vi um médico falando sobre esse tema. E isso me trouxe uma alegria muito grande. Porque, aos poucos, até mesmo dentro da ciência, já existem pessoas despertando para essa realidade. E, na minha visão, esse é um caminho sem volta. Não porque alguém está impondo, mas porque o próprio momento que a gente vive está pedindo isso. A gente está saindo de uma era de aceleração, de correria, de excesso, e ainda assim é comum ver pessoas presas a ideias como alta performance, alto rendimento, como se isso ainda fosse o único caminho. Mas percebe, o corpo não acompanha mais esse ritmo, a mente também não. Respiração curta, fala acelerada, tensão constante. Isso já não sustenta mais. E não é sobre julgamento, pois cada um está no seu processo. Mas insistir nesse padrão tende a gerar mais desconexão, mais desgaste, mais sofrimento. Por isso, o convite que eu trago aqui é outro. Um retorno. Um retorno ao centro. Um retorno à presença. Um retorno a um estado mais consciente de viver.
Porque é nesse espaço de desaceleração, de silêncio interno, que algo começa a se reorganizar dentro da gente. E naturalmente, isso se reflete na nossa saúde, na nossa clareza, na nossa forma como nos conectamos com a vida. Eu acredito muito no poder que existe em nós, na nossa capacidade de nos equilibrar, de nos transformar, de nos curar. E quando a gente acessa isso, não muda só a nossa vida. Muda o ambiente ao nosso redor. Muda a forma como nos relacionamos. E de alguma maneira, isso também impacta o todo. É esse o propósito de estarmos aqui juntos. Trazer mais consciência, mais clareza, mais autoconhecimento. Sem pressa, sem excesso, sem aquela necessidade de querer absorver tudo de uma vez. Porque não é sobre quantidade, é sobre profundidade, é sobre presença. A gente está tendo contato com muitas coisas que antes não eram incentivadas. E aos poucos, novos olhares vão surgindo, novas percepções vão se abrindo. Nem tudo chega pelos meios tradicionais, nem tudo é tão visível de imediato. Mas para quem sente, para quem busca, os sinais estão aí. E talvez tudo isso esteja acontecendo justamente porque estamos vivendo tempos muito intensos. Tempos de excesso de informação, de medo, de confusão e de muita manipulação emocional. Por isso, mais do que nunca, é importante desenvolver consciência, aprender a observar, questionar, refletir e não simplesmente viver reagindo ao medo ou aceitando tudo de forma automática. Mas também existe um ponto muito importante. Não permitir que a revolta ou excesso de negatividade consumam a nossa essência. Porque o verdadeiro despertar não acontece através do ódio. Acontece através da consciência. Através do equilíbrio, da lucidez, da compaixão, do discernimento. E eu sinto que talvez um dos maiores desafios desse momento seja justamente esse. Não deixar que as pessoas se dividam
não deixar que o medo destrua a humanidade dentro de nós. Por isso, eu acredito tanto na união, na troca, na força das pessoas conscientes, naqueles que ainda mantêm o coração desperto. Ainda existe luz, ainda existem pessoas buscando a verdade, ainda existem seres humanos tentando cuidar uns dos outros. E enquanto isso existir, a esperança continua viva. Por isso, talvez o mais importante agora seja fortalecer nossa mente, proteger a nossa energia, respirar com mais consciência e não permitir que o caos externo nos desconecte da nossa essência. Porque quando existe presença, clareza e consciência, a gente começa a enxergar de outra forma. E dentro de tudo isso, o mais importante continua sendo o seu próprio sentir, a sua própria experiência, o seu próprio caminho. Então fica aqui esse convite. Desacelerar, observar, respirar com mais consciência e permitir que esse novo momento seja vivido de uma forma mais presente, mais alinhada, mais verdadeira. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês e seguir caminhando juntos dentro desse processo. Gratidão infinita por tudo e por tanto. Sorrisos e abraços apertados. E que todos nós possamos seguir com mais força, mais discernimento, mais consciência. E mais paz. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!